Eu esqueço sempre. Então, vamos lá. A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves. Agora tá E o gráfico, a emissão média do poluente monóxido de carbono em grama por quilômetro, por veículo de frota, na região metropolitana de São Paulo, no ano de 1992 a 2000. Então, está aqui a tabela, tá? A gente já sabe que é em São Paulo e a gente está sabendo que é do ano de 1992 até o ano de 2000. Embaixo está o gráfico. Esse gráfico, que tipo de gráfico é esse, gente? Gráfico em... Que tipo de gráfico Que tipo de gráfico é esse que nós já vimos? Que só tem esse risquinho assim. Linha? Linha. Muito bem. Linha, é linha. Gráfico em linha. Aí vem o que ele está pedindo, ó. Comparando-se a emissão de monóxido de carbono dos veículos, a gasolina e a álcool, reparem que tem a legenda. A legenda é o que está aqui em cima, ó. Tá vendo? Tem a bolinha, o risquinho com a bolinha branca, que é gasolina. E tem o risquinho com a setinha, que aí seria o álcool, tá? Então, no transcorrer do período 1992 a 2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono. Para a gente analisar, segundo item, em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. E a terceira proposição deles, o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. Aí ele está perguntando se o que é correto se afirmar. O que está correto? Apenas A1 e A2, A2, A3, A2 e A3. Aí professora, eu botei A2 e A3, A2 e A3. Hã? Eu botei A2 e A3. A letra E. Mas aqui está te dizendo no gráfico, presta atenção, Daniel, aqui no gráfico está dizendo, ou no texto está falando, que como é que dá o nome? Os veículos a álcool sofreram alguma atualização? Não. Tá sendo então é só A2, né? Hã? Tá sendo... Então é só A2, né? A gente não pode, olha só, outra coisa, a gente não pode imaginar, a gente tem que se prender ao que está escrito aqui, tá? E aqui, realmente, não está escrito que os veículos, depois de algum tempo, seja produzido a álcool ou gasolina, que eles sofreram algum tipo de alteração. Então, essa 3 a gente descarta logo. Agora é só saber se é A1, A2 ou se é A1 e A2. Então, vamos ter que olhar o gráfico. É só A2, professora. Ó, no transcorrer de 1992 até 2000, a frota a álcool é de bolinha, é a pretinha, tá? Emitiu menos monóxido de carbono. Vamos lá, a álcool é... A1 e A2, A1 e A2. E depois, emitiu, tá vendo? Que a gasolina está lá em cima. E a 2, em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. Essa daí tá certa, né, gente? Então, qual é? É a 1 e 2. A 2 não tem dúvida nenhuma de que ela seja, porque é onde eles se cruzam, né? O gráfico, reparem só, é onde o gráfico se cruza, tá? E depois ele desce. Se ele está descendo, se a minha linha está
descendo é porque ela está diminuindo. No gráfico de linha, tá? A linha lá em cima significa que está lá no alto. Tá? Então, aqui a poluição estava demais. Aqui já está diminuindo. Repara que a linha vai diminuindo até ficar abaixo da de gasolina, né? O álcool passou a poluir menos que a gasolina, tá? Entenderam o gráfico? Claro que a gente aqui, para cada tipo de gráfico, para cada proposta feita, a gente tem que analisar. Então, não existe assim uma regra, tá? A gente vai... É igual a interpretação de texto. Para cada texto em português que a gente lê, a gente faz um tipo de interpretação. E aqui é a mesma coisa. Para cada gráfico que nos for apresentado, a gente tem um tipo de interpretação de acordo com aquilo que está sendo perguntado. Entendido? Beatriz, Alex, Pedro, Manuela, Sofia, todos entenderam? Tá. Júlio, tá todo mundo entendendo tudo? Esse assunto não é difícil, não, é mais a gente prestar atenção aos gráficos. Então, ó, a número 8 foi a letra B, tá? Agora vamos ver a número... Deixe-me ver aqui que eu vou começar a pular. Peguem aí a página 21 de vocês e risquem o número 13. Risca todo o número 13, que essa questão está totalmente fora. Ainda continua assim, gente, em uma área... Verifiquem aí se ainda é essa questão, por favor. Em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. Aí tem um gráfico. Aí depois, lá para a gente interpretar, tem os anfíbios são seres... É assim que está a questão 13? Gente, hello! Sim. Tarde! É assim que está a questão 13? Sim. Eu li? Então, risca de ponta a ponta. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa questão 13 não é para ser feita. Tá bom? Como assim, professora? A questão 13, o gráfico não tem nada a ver com o que está sendo falado. Então, você não pode fazer. Olha o enunciado do gráfico. Em uma área, observa... Assim, professora? Hã? Assim, ó. É só riscar. A 13 não é para fazer. Eu tenho aqui população abaixo de 15 anos, população entre 15 e 65 anos, população acima de 65 anos. Isso é o meu gráfico. Aí eu tenho agora aqui no texto o seguinte: os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto, há espécies de anfíbios que passam todo o tempo na Terra. Gente, não tem nada a ver o gráfico com o texto abaixo. Então, não dá para a gente fazer essa questão, porque não tem como eu analisar. O gráfico está falando de uma determinada coisa, que eu não sei o que é, e o texto de um outro assunto totalmente diferente. Entendido? Jovens, entendido? Entendido. Sim. Tá, ótimo. Adoro quando vocês me respondem. Quando vocês não me respondem, ai, eu fico muito chateada. Então, vamos lá agora para a página 20, exercício número 11. Página 20, exercício número 11. Leiam e façam. Em uma reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários na população brasileira, no período de 1970 a 2050. Projeção. O que seria projeção?
Nós ainda não passamos pelo 2050, tá? Nós estamos em 2020, mas nesse período já se Faltam fez 30 uma anos. projeção de como Tia, será. tia. Oi? O gráfico do número 11 é o mesmo gráfico do número 13. Pois é, para você ver. O do 13 Agora tá certo, vai parar no 13 que não tem nada a ver, tá? Então, a projeção seria isso. Algum estudo que já foi feito, aonde se projeta para daqui a alguns anos adiante. No caso, foi até 2050, tá bom? Então, ó, de 3 faixas de idade, abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 anos e acima de 65 anos. Então, presta atenção. Todo clarinho é a população abaixo de 15. O que está rabiscadinho, assim, com os risquinhos, seria a população entre 15 e 65 anos. E preto é a população acima de 65 anos. Aí ele fala, admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário, cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser. Aí eu quero que vocês escolham. O Brasil de fraldas, o Brasil ainda um país de adolescentes, o Brasil chega à idade adulta, o Brasil troca a escola pela fábrica ou o Brasil de cabelos brancos? Essa dá pra gente, essa é boa. Verifiquem aí o grupo que sempre, em todo o período, sempre aumentou de forma considerável. Qual foi o grupo? Foi o branco, foi o de risquinho ou foi a população acima de 65 anos? Estou sozinha? Não acredito. Não. Professora, eu marquei a letra C. Letra C. O Brasil chegou à idade adulta? Todo mundo escolheu a letra C? Acho que não. Todos escolheram a letra C? Eu ia botar o Brasil ainda é um país de adolescentes, só que aí eu vi os adultos, aí teve mais. Tá, então reparem aí, gente. Vamos ver, o Brasil de fralda seria só a gente com população abaixo de 15 anos, né? E eu não tenho sempre aumento. Professora, já somos 51. Vocês querem que eu deixe para depois, quando a gente voltar para corrigir? Então, a gente vê. Vamos deixar surpresa, Já professora. deve ter, olha só, já deve ter, como é que se diz? Solto lá Vou no, tentar acessar para ver se chegou aqui para mim. solto no ClassUp os vídeos, tá? São 3, acho que são 3 ou 2, mas assistam, olha, na ordem em que eu coloquei. Assistam primeiro o número 1, depois o 2, depois o 3, ok? Assistam nessa ordem, Carla, tá? finalizando sua hora. Então, daqui a pouco, ó, 3h20. São 3 vídeos? Volta. São pequenos, gente. 3h20 a gente volta Nova login na sua conta vincular. para a aula. Sua E conta tem Professora. vinculada com conta para a gente Manu fazer, tá bom? REC Manu 2008. Valeu. E aí, 3h20, E-mail. todo mundo de volta nesse mesmo link, tá bom? REC Manu. Beijo. Foi assim, ó, alerta de segurança para sua conta Google vincular. Beijo, meus amores. Bons, É aí que tá bons fazendo. vídeos e Aparece aproveitem Sua bastante. conta Google acaba de ser acessada a partir de um novo dispositivo Samsung. É porque você acessou ou de um tablet, ou de outro laptop, ou de outro computador, por isso que faz isso, tá?